pessoal, hoje a gente vai falar sobre crase, tá? É um assunto que às vezes vocês ficam muito confusos, principalmente quando caem em concursos, dá aquela dúvida, eu não sei, eu sei mais ou menos. Mas hoje eu vou trazer algumas dicas bem rápidas, bem simples, que vocês vão conseguir fazer qualquer questão de concurso. Vocês vão conseguir arrasar durante a prova de vocês. Bom, crase, eis a questão. Que questão é essa? Para início, você precisa saber que a sua crase, ela é uma fusão, vem do grego, né? Que fusão é essa? É uma fusão de uma preposição com um artigo. Nota uma coisa, o artigo que está ali é um artigo feminino, é um determinante feminino, tá? E aí gera essa coisa que muita gente tem um tremor quando cai no concurso, né? Lembra? Preposição com artigo feminino e você tem o fenômeno do indicativo de crase, tá? Professora, como é que eu começo isso? Por onde eu começo? A gente começa pela parte mais simples, de como eu não uso a minha crase. Quando é que eu não posso usar crase? Eu não vou usar crase quando eu tiver, verbo. Quando eu tiver antes de verbo. Com certeza, em algum momento da sua vida, você foi a algum shopping e estava escrito lá, a partir de R$ 1,99 com crase. Não tem coisa pior do que ver uma coisa dessa, né? Por quê? Lembra? Eu não falei para você que antes de verbo não pode? Então essa crase aqui, ela está errada. Você não pode, não deve nunca usar crase antes de verbos, tá? Não ocorre crase antes de palavra masculina. Por quê? Lembra lá na explicação? Eu tenho um artigo, um determinante feminino. Então, se eu tenho qualquer outra coisa que me remeta a masculino, eu não posso usar o indicativo de crase. Então, eu falo, os objetos foram entregues a ele. Eu preciso dessa crase? Negativo. Eu não tenho crase aqui também. É mais um erro muito comum que as pessoas cometem, tá? Terceira possibilidade, diante de numerais cardinais. Caramba, o que é um numeral cardinal? Cola para você daqui a 2 semanas, quantitativo, 1, 2, 3, 4, diferente do ordinal, que é ordem, tá? Então, diante dos meus numerais cardinais, eu nunca posso usar crase. Essa daqui, então, também está errada. A minha outra possibilidade é diante da maioria dos pronomes e expressões de tratamentos. Como toda regra tem uma exceção, essa também tem. A minha exceção é diante de senhora, senhorita e dona. Por que será? Feminino, tá? Então, peço a vossa senhoria para guardar. Eu falei para você que diante de alguns pronomes não poderia, né? Infelizmente, diante desse daqui, você não pode, tá? Então, essa crase é errada. Mas, olha a minha exceção aqui, ó. Nesse caso aqui eu posso. Por quê? Porque a palavra senhora está contida na minha exceção. Essa crase, ela é válida, ok? Tudo bem? Então, esses são os casos em que você não vai usar crase. Pensou neles, observou qualquer um deles, tá fora. Metade dos seus problemas acabam aqui com esse indicativo de crase, tá? Vou apagar aqui para a gente partir para a próxima parte. Bom, aí você deve estar pensando, só isso? Não, não é só isso, tem mais. Quando ela é optativa, pô, professora, então quer dizer que eu posso usar e posso não usar? Sim, você pode usar e você pode não usar. Eis aqui os casos. Em nome de pessoas femininas. Como assim? Eu estou diante da Maria. Eu sou o carteiro, vou entregar a carta a Maria. Estou na dúvida. Como Maria é um substantivo feminino, eu posso optar por essa situação ou por essa situação. Vai ter problema? Não, não vai ter problema nenhum. Você pode usar qualquer um dos dois, tá? Mesma situação com os meus pronomes possessivos. Eu posso dizer... Dissemos a nossa avó para sair, ou dissemos a nossa avó para sair. Pergunta, e se eu colocasse ali nosso avô, eu poderia? Não, lembra? Feminino, crase se dá diante de determinante feminino. Nosso avô é masculino. A outra situação é com a preposição até. Aí todo mundo tem dúvida. Eu não sei se da página 5 à página 4, a página 10, desculpa, tem crase ou não. Então eu coloco um até. Por quê? Porque com um até eu sei que ela é optativa. Então, outra parte, vamos dizer, 75% dos seus problemas acabaram aqui quando a crase é optativa ou não. Acabou? Não. Ainda tem mais um caso. Vamos lá. E quando é que eu devo usar crase, né? Quando eu tenho as minhas palavras femininas.
eu posso ir à festa, mas essa festa tem que ter crase, porque festa é uma palavra feminina. E se eu coloco ali cinema? Cinema é uma palavra masculina, então eu não teria crase, porque ficaria ao cinema, tá? Indicativo de horas, eu coloco sim. Essa daí a maioria já sabe, porque já está batida em concurso. O pessoal já consegue entender que indicando horas você utiliza crase. Encontro entre preposição e pronome demonstrativo. Aqui gera dúvida. Por que eu tenho dúvida aqui? Você não falou, professora, lá no início que a crase era uma preposição com um artigo feminino? Mas o aquele é feminino? Pois é. Como é que dá o fenômeno da crase aqui? Eu tenho a preposição, quem dirige-se a alguma coisa ou algum lugar. Então eu tenho um azinho aqui. Eu junto com o a que está no início do pronome aquele. Por isso que eu tenho crase. Quem dirige-se a algum lugar. E aí, por isso que eu tenho o a aqui. A outra possibilidade é diante de nome de lugar. Por mais que você tenha esse diante de nome de lugar aqui, você sempre vai tê-lo em prova, porque o aluno tem muita dúvida nisso. 2 exemplos para você entender bem isso aqui. Eu vou à Rússia, quem vai a algum lugar? Claro, né? Eu vou a São Paulo, quem vai a algum lugar? Qual dos dois está errado? Pois é, eu tenho um erro na crase de um ou de outro. Então eu tenho que pensar uma coisa. Quando eu vou a e eu volto da, crase no a. Por quê? Olha aqui o feminino aparecendo, ó, gente. Ó. Quando eu vou a, mas eu volto de, eu não tenho feminino, então eu não tenho crase. O famoso eu vou a, volto da, crase no a. Eu vou a, volto de, crase. Pra quê, né? Então, essas são as formas de quando você vai usar crase. Você tem todo o indicativo para você não errar mais a questão de concurso. Acabou? Não. Eu tenho uma dúvida com você. Caramba, eu passei um tempão estudando crase e tô com dúvida nisso aqui. Não sei se tá certo ou se tá errado. E aí? Cheguei à casa ou cheguei a casa, qual dos dois está errado? Pois é, nenhum dos dois está errado. Aí que está o problema. Por que nenhum dos dois está errado? Questão interpretativa. Se eu tenho cheguei a com crase, significa que eu cheguei à casa de alguém. Essa casa não é minha, tá? É a casa de um amigo, de um parente, enfim, de qualquer outra pessoa. Minha que não é. Quando eu chego a sem crase, aí sim, a casa é minha. Eu já posso descansar, eu já posso ir pro meu Facebook, eu posso fazer o que eu quiser, porque a casa é minha. Pessoal, essas são as dicas para você que vai fazer concurso, essas são as dicas para você que quer aprender um pouco mais de crase. Espero que tenha contribuído. Muito obrigado, fica na paz e até a próxima.